E o caso que tem chamado a atenção essa semana em específico, entre tantos outros que já aconteceram lá, é o caso do Rio de Janeiro, né? Do ataque da milícia na última segunda-feira, incendiando mais de 30 ônibus, trem, atrapalhando a vida de praticamente toda a população carioca, principalmente a que precisa se deslocar ali pela Zona Oeste. E a gente tem essa manchete na tela para vocês, e a grande da verdade é que a gente vai fazer um giro de notícias sobre as principais notícias decorrentes desse ataque da última segunda-feira e principalmente da repercussão da última terça-feira, né? O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, promete enquadrar como terrorismo atentados de milícia na Zona Oeste. É a manchete entre tantos outros assuntos aí relacionados que a gente vai tratar. Prometo aqui tentar ser breve sobre cada um desses assuntos para a gente ter o máximo de informação possível aqui. Pode pôr na tela, Tiagão, esse primeiro tweet da Folha de São Paulo. Ataque recorde a ônibus no Rio deixa prejuízo de 35 milhões de reais. Prejuízo esse principalmente para as empresas, né? Donas ali dos ônibus, do trem, tudo isso foi destruído pelos milicianos, né? Além desse prejuízo de quase 40 milhões, cada ônibus deve demorar 6 meses para ser reposto. Você imagina o impacto que isso vai ter, não só nas finanças, ali para a empresa, para o Estado, mas principalmente para a população, no dia a dia da população que já se lasca, né, sempre, mesmo sem um problema como esse, agora diante da falta desses 35 ônibus. Complicado. Uma outra manchete justamente sobre a entrevista, uma das entrevistas, né, que o Cláudio Castro deu, ele deu entrevistas coletivas tanto na segunda quanto na terça, falou com diversos veículos de imprensa, está tendo que dar respostas, né, enquanto governador do Rio de Janeiro, no meio desse caos que, não dá nem para dizer que virou o Rio de Janeiro, né, mas que está o Rio de Janeiro já há um bom tempo. Aí abre aspas para uma das principais falas dele. Outra frente importante que começa a capitanear é que a gente endureça a legislação federal. Crime de terrorismo tem que ter pena de 30 anos em regime fechado, sem progressão. Já falo sobre como o governo federal pode e já se propõe a ajudar na questão de segurança pública lá do Rio de Janeiro. O governador disse que dos 12 detidos nos ataques de segunda-feira, 5 permanecem presos, um menor foi apreendido e 6 acabaram soltos por falta de provas. Os 5 que estão presos serão enviados para presídios federais, promete o Cláudio Castro. Tiagão, tira da tela rapidão. Eu vou colocar um conteúdo aqui que eu esqueci de deixar aberto pra gente, mas que eu acho muito bacana de colocar na tela, bem relevante nesse contexto em que a gente está falando sobre milícia, até para entender um pouco a origem das milícias, né? E muita gente vai falar, pô, mas qual que é a diferença de milícia, facção, quando que surgiu? Sabe-se que, de forma geral, são policiais ou ex-policiais, ou, enfim, pessoas próximas a policiais ali que trabalham nessa organização paramilitar, se assim a gente pode chamar. E o pessoal da Globo News ontem, pode pôr na tela. Ah, não, ainda não, Tiagão, eu vou aproveitar até para pegar um outro aqui, eu tinha separado 2, ambos da Globo News. Um recorte de jornal de 2005, resgatado pela equipe da Globo News, e um gráfico também produzido por eles. Eu separei aqui para vocês esse gráfico falando sobre o aumento da violência lá no Rio de Janeiro. Agora sim, Tiagão, pode pôr na tela pra gente esse recorte? Cara, uma notícia da jornalista Vera Araújo, de 2005, relatando um pouco sobre a origem das milícias, em específico da milícia, porque no primeiro momento, por muitos anos, era uma milícia, era um grupo de milícia lá no Rio de Janeiro. Agora esse grupo se dividiu e viraram várias milícias, brigando com várias facções, e por isso esse caos no crime organizado lá do Rio de Janeiro. Cara, é um contexto. Eu vou até destacar aqui o que está na tela, né? Você cobra para fazer a segurança dos moradores? A pergunta a um desses milicianos, que na época nem eram chamados de milicianos, né? Não, os R$ 5 que eles pagam, eles, os moradores, é uma doação para melhorias na comunidade. Dá quem quiser. Cobrar dessa gente é uma ofensa, o dinheiro deles é sofrido. Os moradores não ficam com raiva de vocês? Aí ele responde: tem moradores que acham que somos heróis. Chegam a pintar com azul e branco da polícia. Eu fico orgulhoso. É o Comando Azul. Eu só fico chateado quando alguém chama a gente de mineira. Em referência ao apelido de polícia mineira, que é uma polícia corrupta. Não tô falando que a polícia mineira é corrupta, tô falando que é um apelido que se refere à polícia corrupta. Não sei nem dizer a origem desse apelido para vocês. Então, a gente está falando da criação das milícias num contexto ali do começo dos anos 2000, num contexto já de violência urbana explodindo ali no Rio de Janeiro, não era uma novidade, né? Mas a insegurança era cada vez maior.
Então, policiais se vendiam como espécie de seguranças ali daquelas comunidades, daqueles lugares mais afastados da zona sul ali do Rio de Janeiro num primeiro momento, trabalhando fazendo tipo, um serviço de hora extra e cobrando ali esses R$5 para quem pudesse pagar. Na prática ali todo mundo se sentia quase que obrigado a pagar já naquela época, nessa taxa de R$5. Conforme foram passando os anos, essa taxa foi aumentando, aí os moradores foram tendo que pagar taxas para gás, para água, para transporte, né, por meio de vans ali, TV a cabo, internet, conforme as coisas foram evoluindo aí nos últimos anos. Então, na prática, essas milícias foram virando, cara, a mesma coisa que as facções fazem em comunidades ali no Rio de Janeiro, né? Então, a única diferença talvez seja no acesso que as milícias, por serem formadas ali desde a origem por policiais, ex-policiais e depois por políticos, por pessoas que foram entrando na política ali do Rio de Janeiro, você tem um acesso mais fácil a corporações, ao próprio mundo político, ao judiciário. Acho que esse é o poder que a milícia tem que as facções ainda não têm muito bem. Mas na prática, se você pegar o serviço né, que uma presta ou que a outra presta, é mais ou menos a mesma coisa. A gente está falando de milícia. Não à toa hoje, lá no Rio de Janeiro, talvez o principal problema de 2023 lá no Rio seja as milícias e as facções estarem cada vez mais em conjunto ali. Ou elas estão brigando entre si, ou até negociam entre si, né? As milícias hoje já vendem drogas também. Então não há praticamente nenhuma distinção prática das atuações de milícias e de facções lá no Rio de Janeiro desde essa origem, né? Lembrando que, aliás, falando em origem, a origem do caos de segunda-feira lá no Rio de Janeiro foi a morte de um miliciano que tinha o apelido de Faustão, que é sobrinho do Zinho, que é o principal miliciano hoje do Rio de Janeiro, que está foragido, é considerado o alvo número 1 da polícia. Esse Faustão, que foi morto numa operação da Polícia Civil na segunda-feira, foi morto e com ele foi encontrada uma arma. Essa arma pertencia a um policial militar do Choque. Vocês verem como as coisas estão muito atreladas lá no Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala em polícia e em milícia. Esse policial responsável pela arma foi preso ontem pela polícia militar. Ele até tenta, ao ver o caos que aconteceu na segunda-feira, ele vai a uma delegacia e fala, olha, tive uma arma roubada, sumiu uma arma minha. Ele não soube explicar como que sumiu. E aí no dia seguinte, ontem, ele foi preso lá no Rio de Janeiro. Aqui alguns vídeos, né, do ataque de segunda, de ônibus sendo queimados. Esse mostra o exato momento em que um ônibus é incendiado. O rapaz que está de capacete ali taca fogo no ônibus. Cara, são cenas fortíssimas, né? Você pensando que era um dia normal ali para a população carioca, voltando para casa já ali no período da tarde. A consequência disso tudo, vou colocar mais... Olha aqui, velho. Uma estação do BRT incendiada. A consequência disso tudo, no dia de ontem, foi escolas fechadas, comércios fechados, um número reduzido de ônibus, porque você perdeu ali 35 ônibus lá para a região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, um dia de caos ontem pro carioca. Aqui mais imagens. Você imagina, você está chegando na rua e a rua está interditada porque tem um ônibus cruzado ali na via. Aí, ó, aqui na estrada Santa Eugênia, ó, fechando, bloqueando a Santa Eugênia. Falou de uma explosão, né? A gente tem vários registros de carros tentando ultrapassar esses ônibus incendiados no momento em que os ônibus explodem. Cara, cena de guerra, né? A gente tá falando tanto da guerra de Israel, cena de guerra. E cena de guerra que não é novidade no Rio de Janeiro. A gente tem falado desde do início aqui do Trending Topics, do Flow News, sobre esses casos de violência, que não só parecem estar maiores em 2023 no Rio, eles de fato estão. Violência na Zona Oeste, onde os médicos, incluindo o irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, foram assassinados no início desse mês de outubro, justamente numa confusão causada pela briga entre milícia e facção criminosa lá no Rio de Janeiro. Olha o aumento, mais um conteúdo da Globo News aqui, um gráfico deles. O aumento de todas as estatísticas de violência de 2022 para 2023 ali na região da Zona Oeste, que é uma região completamente dominada por milícia e também em conflito constante com facções criminosas. Tiroteios, um aumento de 55% na região. Feridos, um aumento de 44%. Mortos, um aumento de 127%. Cara, não dá para naturalizar isso. Eu não estou nem falando do Rio de Janeiro, é da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com 248 mortos até esse mês de outubro. Ações policiais também aumentaram em 93%. Mortos em chacinas, aumentou 316%, bicho.
o aumento de mortos em chacinas na Zona Oeste, mortos em chacina policial, um aumento de 833%. Porra, não dá para olhar esses números e achar que tá tudo normal lá no Rio de Janeiro, né? Cláudio Castro, como governador, vai ter que trabalhar muito mais do que tem trabalhado. E aí com auxílio do governo federal também, né? Vocês veem essa manchete da CNN, após onda de ataques, Polícia Federal reforça a corporação no Rio de Janeiro. Então o que a gente vai ter no Rio de Janeiro daqui em diante? Uma presença mais constante de trabalhos da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Eles vão passar a reforçar a segurança pública do Rio, atuando principalmente na área de inteligência, tentar fazer uma espécie de sufoco financeiro dessas instituições, seja milícia, seja facção, para tentar pegar a origem do dinheiro e sufocar mesmo, fazer com que o dinheiro não chegue na mão desses grupos. Não sei o quão efetivo isso vai ser ou não, mas a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prometem intensificar os trabalhos em cima disso. O Lula descarta, num primeiro momento, uma intervenção federal no Rio de Janeiro, só que, por outro lado, estuda a criação de um ministério exclusivo para a segurança pública no Brasil, no entendimento de que o Ministério da Justiça, entre outras atribuições, não está dando conta ali desse caos urbano que a gente está vendo, não só no Rio de Janeiro, mas também São Paulo, Bahia e tantos outros estados. É uma situação bem caótica que demanda cobrança em cima do Cláudio Castro, principalmente, atual governador do Rio de Janeiro, mas de todas as autoridades, né? E aí inclui-se Flávio Dino como ministro da Justiça, o Lula como presidente da República e todo mundo. A gente fala tanto da guerra de Israel com Hamas, né? Mas olha o caos que a gente está vivendo aqui no Brasil.